Oi, gente. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso tema, os povos da Ásia. Na aula passada, nós comentávamos sobre a civilização indiana. Na aula de hoje, nós iremos comentar um pouco sobre a China antiga, que faz parte das civilizações milenares da Ásia. Lembrando que a China antiga, a sua história é contada principalmente a partir da periodização das dinastias. As dinastias chinesas, elas vão dar origem à sua história, porque sempre a história deles, a história ocidental é contada a partir da idade antiga, a história antiga, é, história da Idade Média, história moderna e história contemporânea. Já a história chinesa, ela é contada a partir das dinastias. Lembrando que nós temos esse mapa aqui. Esse mapa, ele faz referência à expansão chinesa durante essas dinastias. Nas terras das dinastias Shang, que é só essa área aqui verde, depois vem da dinastia Zhou, depois vem a expansão da dinastia Qin e a expansão da dinastia Han. Nós temos aqui a muralha da China. Lembrando que a civilização chinesa, ela vai se formar a partir de pequenos grupos de agricultores que se fixaram próximos à região do Rio Amarelo, que é o rio Huanghe. E nesse período, eles cultivavam feijão, pains, hortaliças, frutas, nozes e criavam animais como porcos, bois e cabritos. Inicialmente, também eles se dedicavam à produção de artefatos e cerâmica, que eram utilizados em cerimônias religiosas e também no dia a dia desses grupos de agricultores. O clima da região ocasionava períodos de seca e de enchentes do rio. Por esse motivo, essas civilizações que se desenvolveram próximo aos rios, eles desenvolveram técnicas hidráulicas que tinham o intuito de reservar a água durante os períodos da cheia para poder ser utilizada durante os períodos de seca. Os chineses, com isso, desenvolveram técnicas para conter as inundações, construindo reservatórios que tinham o objetivo de armazenar a água durante o período de cheia do rio. Além do Rio Amarelo, nós temos também o rio Yangtze, que é o Rio Azul, que também foi fundamental para o desenvolvimento da civilização chinesa. Partindo daí, nós vamos iniciar a história da China contada a partir das suas dinastias. Lembrando que essas técnicas de irrigação, elas permitiram o aumento da produção agrícola e, consequentemente, possibilitou o crescimento populacional. Com esse aumento da produção agrícola e o crescimento populacional, foram formados pequenos estados. E esses pequenos estados, eles vão ser unificados. Eles vão ser unificados em um único reino, e esse reino, ele vai dar origem à dinastia Xia. A dinastia Xia, ela vai ser a primeira dinastia da China antiga. E nesse período, algumas cidades, elas vão ser fortificadas com muralhas e grandes obras hidráulicas vão ser construídas. A dinastia Xia, ela vai ser sucedida pela dinastia Shang, que vai se destacar em virtude da sua religiosidade. Os chineses, eles adoravam um Deus supremo, Shang-Ti. Além disso, eles também adoravam outros deuses que representavam elementos da natureza, elementos como o sol, a lua, o vento e a chuva. Nessa época, era comum
o sacrifício humano para agradar os deuses, e também esse sacrifício humano, ele era utilizado em eventos importantes do Estado chinês. Daí, nós temos a outra dinastia, que é a dinastia Zhou. Essa dinastia, os Zhous, eles eram vassalos da dinastia Shang, ou seja, eles eram subordinados a essa dinastia Shang. E eles conseguiram fundar a sua própria dinastia. Lembrando que essa dinastia os Zhous, durante esse contato com a dinastia Shang, eles vão absorver grande parte da cultura dos Shangs. O sistema de escrita, as técnicas artísticas, os rituais religiosos, a não ser em relação aos sacrifícios humanos. Em relação aos sacrifícios humanos, eles vão abolir o sacrifício humano. Por quê? Porque lá na dinastia Shang, uma das práticas era o sacrifício humano. Então, quem que eles sacrificavam? Eles sacrificavam os escravos e muitas vezes os seus vassalos. Já por esse motivo, essa dinastia ela acaba fazendo o quê? Ela acaba abolindo o sacrifício humano como prática, como ritual religioso. A dinastia Zhou ela vai implantar mudanças na forma de governar. Ela vai passar a distribuir terras às famílias da nobreza, que vão se tornar suas vassalas, em troca de apoio nas campanhas militares. Com o passar do tempo, essas famílias elas vão acabar enfraquecendo o rei Zhou, favorecendo com isso a invasão de povos vizinhos, fazendo com que a dinastia Zhou fosse derrotada. De que forma? Porque com o passar do tempo, essas famílias da nobreza, elas passaram também a disputar o poder. E vocês sabem, quando várias pessoas começam a disputar o poder, de certa forma, aquele rei enfraquece e se torna mais frágil para outros povos conquistá-lo. Por esse motivo, vai iniciar um período em que eles vão passar, de certa forma, a lutar pelo poder. Daí nós temos o quê? O primeiro imperador chinês. No passado, no passado, o que vai acontecer? A China ela vai ser composta por estados independentes e rivais, que esses estados independentes e rivais eles vão passar a lutar pelo controle do império. Para aumentar as chances de vitória, com isso o Estado Qin ele vai promover uma reforma, ele vai promover uma reforma no exército e vai modificar as táticas de guerra. Com isso, ele vai conseguir algumas vitórias. E ao vencer o governante Qin, ele vai unificar os estados independentes e vai proclamar-se imperador da China, Qin Huangdi. Qin quer dizer primeiro, Huang quer dizer soberano e Di governante divino. Então, ele vai se intitular o primeiro soberano governante divino, que vai ser quem? O primeiro imperador, Qin Huangdi. Daí, o que vai acontecer? No Império Qin, esse império ele vai ser estruturado em um governo bastante burocrático, composto pelos setores administrativo e militar. E ambos eram mantidos graças à cobrança de altos impostos. Os cargos burocráticos, eles não eram mais ocupados somente pela nobreza, eles eram ocupados e preenchidos por profissionais especializados, ou seja, era necessário ter mérito para poder assumir esses cargos. No Império Qin, ele foi estabelecido um código de leis que regulamentava a ação
dos habitantes do império. A moeda foi padronizada, assim como os pesos e as medidas. Foram construídas durante o Império Qin pontes, estradas e canais que visavam dinamizar as atividades comerciais e intensificar a comunicação e o deslocamento de pessoas pelo território unificado. Então, essas ações, como a construção de estradas, de pontes, de canais, ela vai dinamizar as atividades comerciais e vai permitir tanto a comunicação como o deslocamento das pessoas. Mas, nesse período do Império Qin, também vai existir um período de certa intolerância. Por esse motivo, o tópico se chama queima de livros. Apesar das reformas administrativas e econômicas realizadas pelo imperador chinês, Huangdi, ele, no campo social e político, houve grande violência e intolerância. Obras de história, filosofia e biografias, elas foram proibidas e queimadas. Outras obras já foram poupadas devido às suas utilidades práticas, como manuais agrícolas e livros de medicina. Durante o governo Qin Shi Huangdi, ele vai ordenar a construção de muralhas. E essas muralhas, elas tinham o objetivo de proteger as fronteiras do império recém-estabelecido, ou seja, evitar que povos invasores conquistassem essa dinastia. Daí, o conjunto dessas muralhas tinha mais de 3.000 quilômetros de extensão, isso durante a dinastia de Qin Shi Huangdi. Outros imperadores, eles vão dar continuidade à realização dessa obra, ou seja, a realização dessa muralha, que ficou conhecida como Muralha da China, que atingiu 7.000 quilômetros de extensão. Como colocado, ela foi uma muralha, até hoje existe alguns pedaços dessa muralha, como nós podemos observar aqui nessa imagem, aqui, ó, parte da muralha da China, que é considerado um monumento histórico. Observem aqui, ó, ela tinha esse intuito de proteger o império. É importante lembrar para vocês que o primeiro imperador da China foi Qin Shi Huang. Após sua morte, o imperador ele foi sepultado juntamente com muitos tesouros. E nos arredores da sua tumba foi construído mais de 8.000 peças entre soldados, cavalos e carruagem. Isso é chamado os soldados de terracota. A função do exército era proteger o imperador em sua vida após a morte. Aqui nós temos a imagem, algumas imagens que retratam esses soldados de terracotas que foram construídas aos arredores da tumba do primeiro imperador chinês após sua morte. Temos outra imagem aqui que retrata isso, a construção de mais de 8.000 peças de soldados que tinham a função de proteger o imperador em sua vida após a morte. Daí, nós adentramos ao Império Han. Após a morte do imperador Huangdi, os chineses eles vão enfrentar um período conturbado por disputa pelo poder e revoltas populares, ou seja, essas disputas tinham o intuito de chegar ao poder. Dessa forma, Liu Beng, ex-funcionário de origem camponesa, ele vai organizar uma rebelião contra o poder imperial e ele vai assumir o poder, dando origem com isso ao Império Han. Durante o reinado de Yu Di,
o Império Han ele vai alcançar o seu apogeu, ou seja, vai ser seu período de grande desenvolvimento. O território chinês ele vai atingir a sua maior extensão. E com isso, o governo ele vai aumentar mais ainda o seu poder e a economia desse período ela vai ser bastante estabilizada. É desse período do Império Han que vai surgir o confucionismo, que vai ser criado por Confúcio. Os ensinamentos do confucionismo, eles enfatizavam o respeito à hierarquia, à família e às tradições chinesas. A maior parte dos imperadores do período Han, eles vão ser bastante influenciados pelo confucionismo, que valorizava a educação de todos e não só das elites, ou seja, não só dos nobres, todos teriam direito à educação. E essa educação fazia com que eles fossem aperfeiçoados para ocupar os cargos públicos. E eles ocupavam esses cargos públicos por meio de concursos. E dentro dessa perspectiva, somente as mulheres não poderiam participar desses concursos. Daí nós temos a cidade de Shang, a primeira capital do Império Han. Ela tinha mais de 500 mil habitantes e era toda murada, que tinha o intuito também de proteger as suas fronteiras. A maior construção da cidade era o Palácio do Imperador, e a maior parte da população de Xanga moravam em pequenas casas. A principal área de lazer era o parque, e a parte mais movimentada da cidade eram os mercados. E também o comércio de escravos era presente nesses mercados. Em relação à Rota da Seda, os imperadores da dinastia Han, eles vão estabelecer relações diplomáticas com o intuito de assegurar a proteção de suas fronteiras. Dessa forma, ele vai enviar embaixadores. E esses embaixadores, eles têm o intuito de trazer informações acerca de novos reinos que existem em territórios mais distantes. E esses embaixadores vão trazer informação sobre dois grandes impérios a oeste, que é o Império Persa e o Império Romano. As notícias sobre as riquezas desses impérios, elas vão estimular a abertura de rotas comerciais terrestres que chegavam até o Império Romano, passava também pela Pérsia, pela Mesopotâmia e também pela Arábia. O conjunto dessas rotas ficou conhecido como Rota da Seda, que possibilitou o intercâmbio cultural e a troca de mercadorias entre esses vários povos. Daqui nós temos um mapa que retrata essa Rota da Seda e do qual os chineses eles vão comercializar tanto com a Pérsia, como com a Mesopotâmia, como com os romanos e também com a Arábia. Por fim, nós temos o fim do Império Han. O fim do Império Han, ele partiu das disputas pelo poder. As disputas pelo poder deram origem a uma grave crise no Império Han, que entrou em declínio, ou seja, ele começou a se extinguir. A falta de um herdeiro direto para a sucessão do imperador Ling Qin resultou em violentas disputas pelo poder entre os generais e os altos funcionários do governo. Dessa forma, os camponeses eles passaram a fugir, e eles fugiam e se refugiavam nas terras de grandes proprietários ou da nobreza, em busca de proteção e segurança. Muitos eram obrigados a se vender como escravos para saldar as dívidas que foram contraídas durante sua estadia nessas grandes proprietárias, dessas grandes propriedades. Os nobres, com isso, eles aumentavam
o seu poder e também suas propriedades rurais, e mantiveram os trabalhadores em péssimas condições de vida. Dessa forma, a desigualdade social ela vai gerar em todo o império, Han, ocasionando, melhor dizendo, essa desigualdade social ela vai gerar revoltas no Império Han, ocasionando com isso desordem, tumulto, as cidades vão ser saqueadas, além da economia entrar em crise. Diante dessa situação, o Império Han ele vai entrar em colapso, ou seja, ele vai entrar em decadência no ano de 220. Após sua queda, o território chinês ele vai ser fragmentado em reinos, sendo unificados novamente 4 séculos depois. Então, gente, essa é a história da civilização chinesa, que é contada a partir das suas dinastias. Então, até a próxima aula.